Olá, pessoal. Estou aqui novamente no Auditando Ideias. Lembrando e solicitando a vocês que se inscrevam no nosso canal para que nos motive a continuar nesse nosso trabalho, que nós computamos de muita importância, porque tudo que informa com verdade sempre é bom para todos. E eu tenho o máximo prazer de sempre trazer assuntos de grande interesse de toda a população. Hoje, nós estamos aqui no Auditando Ideias com um grande amigo e parceiro, Wesley de Oliveira, ele é correspondente bancário da Imobiliária Visconde. E o nosso tema hoje são os aspectos relacionados aos empréstimos do Minha Casa Minha Vida, esse PPE, e a experiência dele, que ele vai passar para vocês, de como deve comportar aquela pessoa que deseja requerer um empréstimo da Caixa ou de outros bancos semelhante à Minha Casa Minha Vida e tudo mais, e mesmo os proprietários de imóveis. O que ele tem que fazer para evitar que a Caixa não autorize o financiamento por conta, às vezes, de uma irregularidade constante na construção do imóvel. Nós vamos tentar abordar esse assunto. Então, portanto, Wesley, fica à vontade. Eu, de antemão, já agradeço a presença de você. Eu que agradeço, Helder. A oportunidade de trazer conhecimento, né, de dissipar conhecimento, que é muito importante. E lembrando que nós somos correspondentes da Caixa, nossa empresa é credenciada da Caixa, isto é, nós podemos utilizar o nome Caixa, nós temos essa credibilidade para estar aqui trazendo essas informações. De início, gostaria de... Só uma parte aí, gente. O Wesley é parceiro nosso, tanto aqui quanto em Juiz de Fora. Ele pode, né? Às vezes Sim, nós temos um escritório, uma filial em Juiz de Fora. Ele também, quando a gente necessita, ele que cuida do todo o processo de empréstimo, desde a coleta de documentos, né? E entendimento junto às pessoas interessadas. Então, é muito importante. Inclusive, depois eu vou solicitar ao Lucas aqui que coloque seu telefone também embaixo para comunicação. Lógico que a gente vai, né? Esse nosso podcast aqui vai ser transmitido pelo YouTube, né? Canal de YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok, tudo. Mas é uma satisfação porque eu atesto todo o trabalho dele durante esse período que eu estou com ele aqui. Ele é um parceiro mesmo e atende com muita educação e tenta sempre ajudar aqueles que desejam adquirir os imóveis. Então, eu fico agradecido novamente. eu que agradeço a oportunidade, Helder. De início, eu trouxe aqui algumas informações, na verdade, bastante informações que estão em alta aí no mercado, que são as alterações do programa Minha Casa Minha Vida. São novas condições que realmente implementaram e aumentaram a demanda, a procura pelo financiamento, certo? Para falar de alterações, nós temos que inicialmente voltar um pouco para esclarecer como era o Minha Casa Minha Vida e o que mudou com essas alterações que foram implantadas. O Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal, subsidiado pelo governo federal, e ele tem algumas limitações com relação à renda dos proponentes, com relação ao valor do imóvel, certo? De costume, nós atuamos aqui em Visconde do Rio Branco e nas cidades limítrofes, certo? O Uhum. Bar, São Geraldo, Guiricema, Coimbra, cidades aqui que fazem limítrofe com Visconde do Rio Branco. Anteriormente, essas cidades, Visconde do Rio Branco, o teto máximo era de 162 mil. As cidades vizinhas, São Geraldo e Guiricema, 147 mil. Com essas alterações que foram implementadas, esse teto ele aumentou para 190 mil. Então, cidades com até 100 mil habitantes, que é a nossa realidade, São Geraldo, Visconde do Rio Branco e Guiricema, até 190 mil. E o novo teto para o Bar, que tem um pouquinho mais de 100 mil habitantes, passou para 210 mil. O que isso significa?
nós estávamos muito limitados com relação a imóveis até 162 mil. Sim. Nessa pandemia, o material de construção aumentou de forma exponencial e ficou, de certa forma, insustentável vender imóvel por 162 Ficou mil. inviável, inclusive, para o construtor, né? Para o construtor, exatamente. Então, com essas alterações, hoje é possível o cliente adquirir um imóvel de até 190 mil pelo Minha Casa Minha Vida. A Caixa financia 80% do valor do imóvel, 80% de 190 mil, 152 mil, o cliente recebe um benefício do governo. Isso somando o valor de financiamento mais o subsídio concedido pelo governo federal, nós chegamos em mais ou menos 160 mil. E a taxa é atraente, né? Vamos lá. Nós temos aqui 3 divisões do Minha Casa Minha Vida. Faixa 1 e faixa 2, que é para imóveis até 190 mil, certo? A taxa de juros, ela vai variar de 4,25 ao ano a 7% ao ano, de acordo com a renda do cliente. Então, temos aqui o faixa 1, que é para pessoas que recebem até 2.640. Taxa de juros 4,5 ao ano. É uma taxa de juros baixa, muito baixa. Muito tá? bom. Temos aqui o faixa 2, que para clientes com até 4.400 de renda, taxa de juros vai variar de 5% ao ano a 6,5% ao ano. E o faixa 3, que é uma nova modalidade, nós vamos dar uma atenção especial a ela, que são para clientes que recebem de 4.400 a 8.000 reais. Esse faixa 3 veio para tirar aquele, vamos pensar, aquele mito que o Minha Casa Minha Vida seriam somente para imóveis baixo padrão. Hoje o Minha Casa Minha Vida faixa 3, ele vem para imóveis até 350 mil reais. Então, uma pessoa, né, vamos pensar num proponente que pretende adquirir um imóvel acima de 190 mil, se o imóvel for até 350 mil, ele vai enquadrar no programa Minha Casa Minha Vida. Isso possibilita você comprar um imóvel. E no caso dessa faixa, a taxa de juros é no limite de 7 ao ano? A taxa de juros é 7,66 ao ano. 7,60, quer dizer, Para clientes com renda de até 8 mil. Passou de 8 mil reais, não enquadra aqui entendi. no Minha Casa Minha Vida faixa 3. Outra coisa que eu sempre fico com dúvida, que às vezes me perguntam aqui, esses imóveis são imóveis que para Minha Casa Minha Vida, são imóveis novos, não é? Sim. Ele não pode ser um imóvel que já foi vendido para alguém, não tem essa, ou isso não existe mais? Existe. Nós trabalhamos aqui com imóveis novos e imóveis usados. Todos estes imóveis vão enquadrar na Minha Casa Minha Vida. Mesmo os usados? Mesmo sendo usado. Mas temos uma pequena diferenciação aí do Minha Casa Minha Vida para imóvel novo, para o Minha Casa Minha Vida imóvel usado. O imóvel novo, o proponente recebe um pouco mais de ajuda do governo. O subsídio é um pouco maior. Ah, entendi. Certo? A diferença está no subsídio. Os dois vão enquadrar na Minha Casa Minha Vida, certo? Levando em consideração os valores. Até 190 mil faixa 1 e faixa 2, até 350 mil o faixa 3. Porém, o imóvel novo ele recebe um pouco mais de subsídio do governo. Entendi. Certo? Então Os a dois vão diferença é enquadrar. essa. Taxa de juros será a mesma. Só a diferença está no subsídio. O subsídio, ele existe para faixa 1, queria que você repetisse, para faixa 1 e para faixa 2, o subsídio. O subsídio hoje somente no faixa 1 e no faixa 2. O Certo. subsídio ele vai variar de acordo com a renda do cliente e de acordo com a população da cidade. Hoje, o subsídio a nível nacional é de até 55 mil reais, certo? É claro que para o cliente receber 55 mil reais de subsídio do governo, ele tem que ter uma renda ali baixa, certo? Trouxe uma simulação aqui, a título de exemplo. Ah, muito bom. Um cliente que recebe 2 salários. Vamos pensar em um casal, cada um recebe um salário mínimo. Sim. Esse proponente ele consegue financiar 152 mil, certo? Correspondente a 80% de 190, mais o subsídio concedido pelo governo federal de 9.741. Somatório desses dois valores, aproximadamente 162 mil. Então, se esse cliente tiver adquirindo um imóvel de até 160 mil, ele consegue comprar sem entrada. 152 mil de financiamento, mais 9.741 de subsídio, nós chegamos em 162. Se o imóvel for até 162 mil, ele não precisa de
entrar com recurso É próprio. porque normalmente passou disso, você tem que entrar com a parte de recurso próprio, que pode ser disponibilizado pelo FGTS, no caso, Se o né? cliente tiver o Tá. fundo de garantia e Eu- atender às condições. Eu não sei se nessa simulação você já estabeleceu o valor da prestação, neste caso de exemplo que você está dando aí. Sim, prestações aqui R$ 746 por mês, taxa de juros 4,5 ao ano. Então, no caso específico dessa faixa 1, realmente é muito boa para a família adquirir o seu imóvel mesmo, porque não existe quase que aluguel nesse valor. Não, os né? aluguéis aqui em Visconde a partir de R$ Isso, numa 750 casa. reais. Isso. Então, excelente. E aqui nós temos essa possibilidade do cliente também comprar o terreno e construir. Não é só para imóveis prontos. Se o cliente quiser comprar o terreno e construir, ele também consegue o financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. Então, a título de exemplo, 162 mil. Se ele pega um terreno de 60 mil, ele consegue ainda 100 mil para construção. As condições são semelhantes ao imóvel já pronto, Imóvel pronto, né? Esse lote de construção, que chama isso? é aquisição de terreno e Lote, construção. é isso. Aí, neste caso, salvo engano, né? Quem ele adquire o lote já é pago automaticamente para quem vendeu, não Sim, é? a Caixa paga à vista diretamente ao vendedor. O recurso da construção ele é liberado em etapas na conta do comprador, que no caso o construtor. Entendi. Certo? Muito Então claro. é também uma possibilidade. Com 160 mil, se você pega um lote de 50 mil, 110 mil, levando em consideração o custo do metro quadrado, mais ou menos R$ 2.000, com 110 mil você consegue construir um imóvel de 55 metros quadrados. Muito bom. Agora, você tem outra simulação, você trouxe essa? Eu trouxe uma simulação no Minha Casa Minha Vida, faixa 3. Então, essa que você trouxe é da faixa 1, né? Faixa 1. Agora nós vamos fazer a faixa 3, né? Certo. O faixa 3 são para imóveis de até 350 mil. Para enquadrar no faixa 3, o cliente, necessariamente, ele tem que ter uma renda de R$ 4.400 a R$ 8.000. O cliente tem uma renda de 4 mil, enquadra no Minha Casa Minha Vida faixa 3? Não enquadra. A renda dele tem que ser maior do que 4.400 e menor que R$ 8.000. Entendi. Certo? Nessa simulação, o imóvel de 350 mil, a Caixa financia 80%, 280 mil, certo? 280 mil dividido no prazo máximo, que são 420 meses. É uma dúvida frequente dos clientes se eles têm que ficar 420 meses pagando. Não, esse é o prazo máximo. Em média, os clientes ficam entre 8 a 12 anos pagando o imóvel, porque todo mês ele pode amortizar com recurso próprio, ele pode amortizar e essa amortização vai abater direto no saldo do devedor. De 2 em 2 anos, ele pode utilizar o fundo de garantia também para amortizar no saldo do devedor. Só para o público entender, você deu exemplo aí, a prestação, o número de prestação é 420 meses. Então, se o cliente que fez o financiamento, ele quiser amortizar pagando um valor de amortização, vai cair o número de prestação? A Caixa vai questionar isso ao cliente. Vamos supor que o senhor financiou um imóvel pela Caixa e você quer amortizar um valor no saldo devedor. A Caixa vai te questionar, fala, Helder, você pretende diminuir o prazo e continuar com o mesmo valor de prestação, ou você pretende diminuir o valor da prestação e continuar com o mesmo prazo? Então ele te dá essa opção. Fica a critério do cliente, e o cliente vai analisar o que seria mais viável para ele, levando em consideração aquele momento. Talvez a prestação está alta para aquele cliente, é mais interessante para ele diminuir o valor da prestação. É interessante que muitas vezes o empregado ele recebe uma gratificação, ele quer abater, mas ele pode abater em um determinado mês e não abater mais, ele pode bater daqui a um ano. Sim. Isso não tem aquela. Se você bateu a amortização primeira, ele não tem que ter essa frequência. Não, né? É de acordo com a disponibilidade do recurso dele, quantas vezes ele quiser abater com recurso próprio, de acordo com a disponibilidade de recurso. Com o fundo de garantia, somente de 2 em 2 anos. Entendi. No caso dessa simulação dessa quarta faixa, como é que seria a prestação? 280 mil em 420 meses, prestações de aproximadamente 1.994. 1994. Aqui nós já estamos falando aí de um público, vamos pensar... de menor nível salarial, né? Na verdade, de 4 mil a 8 mil reais, para a realidade aqui da nossa cidade, eu acredito que nós estejamos falando de um público médio,
vamos pensar aqui num público de classe média, vamos Sim, pensar dessa forma. partindo do princípio que marido e mulher hoje trabalham com Exatamente, levando em consideração a nossa realidade, né, que é o Visconde do Rio Branco. Então, a renda Neste de quatro- caso também continua aquela opção de poder abater o fundo garantido de ambos, né? de 2 em 2 anos. É claro que tem algumas regras específicas para amortização, para a utilização do fundo de garantia. Sim. Se o cliente atender essas regras, ele pode utilizar de 2 em 2 anos. E nesse caso aí, nessa faixa, tem algum subsídio? Não, os subsídios Aí são não- faixa 1 e faixa 2. faixa 2. Mas aqui nós temos uma taxa de juros acessível, Atraente. 7,66 ao ano, se você for comparar Com com a as taxa outras de taxas, juros de outros bancos, que está em média 9 a 10% ao ano, 7,66 está Tá bem abaixo. Sim. Agora vamos entrar na outras dúvidas que são frequentes. É a questão da formação de renda, das condições que a Caixa aceita. Que de base a gente sabe que é o mais fácil, é o comprador ser empregado, a esposa ser empregada de uma empresa. Sim. Isso facilita no momento da prova de renda. Sim. Basta, creio eu, apresentar contra-cheques, etc, etc. Né? Agora, quando o comprador é um empresário ou é um profissional autônomo, né? Ou um MEI, eu não Sim. sei se o MEI enquadra. Sim, é uma Então, dúvida muito frequente. É uma dúvida também. grande. Sim. Então, vamos lá. O assalariado, que é aquele que tem o seletista, né, que trabalha com carteira assinada, ele tem um contra-cheque dele todo mês. Esse é o documento utilizado para comprovação de renda. O servidor público, da mesma forma, ele vai apresentar o contra-cheque. E aí nós entramos com relação aos empresários. O senhor melhor do que eu vai saber explicar com relação aos tipos de empresa que nós temos. O MEI, a maior dificuldade para comprovação de renda é a declaração de imposto de renda. A Caixa só aceita para a comprovação de renda do MEI, que é o microempreendedor individual, certo? A declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de renda... você está dizendo a declaração de imposto de renda de pessoa física pessoa do MEI. física, não Porque- é a declaração simples. Porque nós temos a declaração do MEI, que é o Sim. DAS-MEI, e Sim. tem a declaração física. Inclusive, foi até bom você falar no MEI, que nós vamos fazer uma nova live, porque às vezes o profissional que está aí, saiu da informalidade, passou para o MEI, ele até não se atenta a esse detalhe. Sim. Porque muitas vezes eles não declaram e às vezes estão obrigados a declarar, ou se muitas vezes não estiver, a gente poderia fazer a declaração justamente para atender Sim. essas demandas aí, não é? Sim. A Caixa ela tem regras específicas com relação à declaração de imposto de renda. Mas de início que eu posso te afirmar, a única forma de comprovar a renda do MEI é por meio da declaração de imposto de Da renda. declaração física. Sim, o MEI é isento de declarar o imposto de renda. Existem algumas regrinhas, né, de isenção de imposto Sim. de renda, não vamos adentrar aqui, que é um assunto mais voltado para a contabilidade. Mas como que o MEI comprova a renda? Declaração de imposto de renda, certo? A declaração de imposto de renda ela tem que ser entregue no prazo. A Caixa não aceita a Não declaração. aceita simulação depois. Não aceita a declaração entregue Fora fora do do prazo. prazo. Na verdade, aceita a declaração entregue fora do prazo com no máximo 30 dias de atraso. Então, esse ano, por exemplo, a declaração foi até 31 de maio. O cliente que entregou até o dia 30 de junho, ele entregou fora do prazo, mas a Caixa ainda aceita. Ele vai pagar uma multa lá na Receita Federal Sim. por ter entregue a declaração fora do prazo, mas a Caixa aceita. Agora, se o cliente quiser declarar a renda hoje, a Receita Federal vai receber a declaração dele, ele vai pagar a multa, mas a Caixa não aceita a declaração Então, o importante é você fazer as declarações anuais dentro do prazo legal. dentro do né? prazo. E também seguindo a orientação do contador, que nós vamos fazer um podcast, inclusive vou citar seu nome nas próximas semanas, nós vamos fazer sobre o MEI. Então, eu vou até levantar mais essa possibilidade para quem está no MEI. Quer dizer, a oportunidade de adquirir um empréstimo dentro da legalidade. É muito bom você ter citado a questão do MEI. No caso do empresário, chega a mesma regra, né? O empresário fora do MEI, para um simples nacional. Sim, né? Aqui nós temos a sociedade, né? O Isso, empresário sociedade limitada, sim. individual, isso. O Prolabore, nesse caso, é aceito como comprovante de renda. Tá. Outra dúvida que eu tenho, o que eu tenho muito, eu como contador, na pessoa jurídica, né, nas empresas, na indústria, Sim. o objetivo da indústria e do comércio, da empresa em geral, Sim. é obter lucro. Sim. Né? A gente, por exemplo, eu sou empresário na área de contabilidade. Certo. Eu tenho meu Prolabore mensal, mas
eu quero também obter lucro do meu negócio, que não Sim. tem nada a ver com Prolabore. Sim. Lucro é uma coisa, Prolabore é outra. Sim. Aí, no final de cada ano, ao encerrar o balanço, a gente distribui lucros Sim. reais. Sim. Essa distribuição de lucro, ela faz base, porque o Prolabore eu já sei que faz, Sim. que eu vou pagar o INSS Sim. em cima Sim. da base de cálculo. Mas e o lucro? Ele, A- ele, ele soma no momento da apuração? Sim, a distribuição de lucros ela será lançada na declaração de imposto de Sim, renda da sim. pessoa física. Vai. Aquele campo ele é aceito como Então, comprovante de isso renda. vai ajudar, vamos Sim. dizer assim, Sim, na apuração do seu na crédito. comprovação da renda. É Entendi. claro que nós temos que analisar as situações. Talvez não é interessante comprovar uma renda tão alta a depender da modalidade do financiamento. Dependendo, eu não distribuo, dependendo, distribuo. Exatamente. Vai aí Então, do dá momento. importância a gente planejar, né? Exatamente. Vai de encontro até o que nós estávamos conversando outro dia, é que o empresário, mesmo o microempreendedor, ele tem que se organizar de base, Sim. porque senão ele só perde. Então, seguindo, outra dúvida também, agora você esclareceu a Comprovação. questão da renda. A comprovação de renda, então, basicamente são esses 3 documentos: contra-cheque, prolabore, declaração de imposto de renda. Uma dúvida frequente: e o aposentado, como que ele comprova a renda? O aposentado, o pensionista, aquela pessoa que está recebendo um benefício do INSS, ele comprova a renda por meio do extrato do pagamento que ele consegue emitir lá no aplicativo Meu INSS. Se ele não estiver, naturalmente, sujeito à declaração de imposto de renda, mesmo Sim. aposentado, Sim. pode estar obrigado a declarar, né? Sim. Você falou do aposentado, agora vamos dar uma sequência. Outra dúvida que eu tenho é qual é a idade máxima, ou se existe, para aquele possível comprador possa comprar, por exemplo, uma pessoa de 60 anos, ele pode pleitear o financiamento dada a idade? Sim. O raciocínio que nós utilizamos é o seguinte: a idade do cliente mais o prazo de financiamento não pode passar de 80. Então, um cliente que tem 50 anos, ele teria aí 30 anos para quitar o imóvel, certo? O prazo máximo aqui são 35 anos, então ele já teria o prazo reduzido. No caso que você perguntou, o cliente que tem 60 anos, ele teria no máximo 240 meses, corresponde a 20 anos, 240 meses para pagar aquele imóvel. Isso vai impactar no valor da prestação dele. Vai Quanto aumentar. menor o prazo, maior o valor Então, da quer dizer, não é prestação. que ele não tem direito. Você falou que o limite máximo é a soma da idade, Sim. mais a quantidade de meses que aquele comprador vai ficar devedor, Sim, não é isso? sim. Então, vamos dizer que a pessoa tem 60 anos, né? Sim. Então, ele só pode, no limite, de ter uma quantidade de 20 anos Sim. de competência para pagar. Né? Exatamente. É muito interessante isso aí, porque não é sempre me perguntam isso. Sim. Outra coisa que eu esqueci de perguntar anteriormente, que também é muito importante para a pessoa saber, no caso da Minha Casa e Minha Vida, Sim. nas primeiras, na Sim. segunda, terceira faixa, Sim. esse comprador só pode ter não pode ter um imóvel, né? Se ele tiver um imóvel, um outro, ele não tem mais condição de pleitear o financiamento? Ele não pode ter outro financiamento ativo em nenhum local do país. Imóvel, ele pode ter imóvel, desde que não seja no local onde ele está adquirindo e nos municípios limítrofes, certo? Entendi. No local onde ele está adquirindo e no local onde ele exerce a sua ocupação principal. Exemplo, eu moro em Visconde do Rio Branco, quero comprar um imóvel em Tocantins, certo? Tocantins não é limítrofe com Não. Visconde do Rio Branco, tá? Eu tenho imóvel aqui em Visconde, mas eu não tenho em Tocantins. Então eu posso, e minha ocupação principal é Tocantins, certo? Então eu posso comprar um imóvel em Tocantins, porque Entendi. eu não tenho imóvel em Tocantins e nem nos municípios limítrofes. E as condições são as mesmas. São as mesmas. De quem... E você está dizendo imóvel, você se refere a imóvel. Vamos dizer que o comprador tem um imóvel aqui em Visconde do Rio Branco, mas é um lote terreno. Isso também é condição de impedimento. Sim. Independente, não pode ter imóvel mesmo. O conceito de imóvel para a Caixa ele é um pouco reduzido. Nós sabemos que lote é um imóvel, é uma Sim. modalidade de imóvel. Mas para a Caixa ele é um pouco reduzido. O comprador ele não pode ter um local
no qual ele consiga residir. Ou seja, uma casa, um apartamento. Ele não pode ter um imóvel onde ele consiga Então, deixa eu residir. entender. Se ele provar que é um lote, então ele está consegue, dentro, ele mesmo consegue. dentro do município. Não é impedimento. Não, o lote não é impedimento. Ele Entendi. consegue financiamento. Tá? Com relação ao imóvel que ele está comprando, esse imóvel que ele está adquirindo, ele tem que estar todo regularizado, Sim. junto aos órgãos competentes, junto à prefeitura, Averbado no registro de junto ao imóveis. cartório de registro de imóveis. Então, nós temos aqui na cidade muitos imóveis disponíveis para venda, mas que não estão regularizados. Isso acaba dificultando a venda do imóvel, porque podemos sugerir que cerca de 80% das transações imobiliárias é por meio do financiamento. Sim. Aquele imóvel que não está regularizado, ele não passa no financiamento, naturalmente a dificuldade para vender um imóvel desse será bem maior. Então, é muito bom você ter citado isso, porque isso vai de encontro àquela filosofia que a gente tem que estar na nossa vida organizado. Por exemplo, mesmo para o vendedor, ele às vezes ele perde uma venda assim substancial, o imóvel, ele pediu o valor, o comprador dá o valor, só que ele está irregular com o imóvel dele. Então, ele não vai conseguir que seja aprovado esse financiamento por conta não do comprador, e sim porque o imóvel está irregular. Gente, quando você vai construir uma casa, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o lote e registrar o lote no registro de imóveis. Depois disso, você procura um engenheiro, tem que fazer o projeto, ele vai na prefeitura, requer o alvará de construção, ele contrata os empregados, paga o INSS correspondente ao que gastou na obra, depois ele tem que pedir o engenheiro novamente lá na prefeitura, requerer o alvará de habites e depois averbar a construção em cima do imóvel anteriormente. Então, isso aí não tem como sair. Né? Agora, deixa eu continuar na minha pergunta aqui, voltando na curiosidade aí de... Você já disse aí que se você tiver um imóvel fora de uma cidade limite, você tem direito. Se você bem disse, se você tiver um lote e que comprove que aquele lote não é habitável, porque não tem imóvel, também você tem direito. Agora, e o herdeiro? Não sei se já passou por isso. Já sei. O herdeiro, ele tem uma herança, ele tem 20% de uma casa. Nem mora lá. Muito boa pergunta. Né? Muito boa pergunta. Você não pode ter fração superior a 40% do imóvel. No seu caso, você deu, a título de exemplo, 20%. Então, ele consegue fazer o financiamento no programa Minha Casa Minha Vida. Num caso de pai e mãe falecer, se tiver 2 filhos, 50% para um e 50% para outro, eles não vão ter direito. Eles não conseguem, porque eles têm a fração superior a 40%. Ah, entendi. Até 40% conseguem fazer o financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. Entendi. Certo? E a Caixa não faz distinção da forma que aquele imóvel foi adquirido. Se foi adquirido por herança, se foi adquirido por meio de uma doação ou se foi adquirido por meio de uma compra e venda. Tenho muitos clientes que questionam: minha mãe me doou esse imóvel aqui. Na verdade, nem sabia. Na maioria das vezes, nem sabe que o imóvel está no nome do filho, geralmente em nome do filho, e usufruto da mãe. Independente da forma que esse imóvel foi adquirido, fração superior a 40%. Entendi, já possui imóvel, não pode fazer. Então, se o herdeiro tiver 30% da infração do imóvel ali correspondente, ele terá direito. E é muito comum isso também no nosso meio, que você conhece tanto quanto eu. Muitas vezes eu tenho uma casa e vendo a casa. Sim. E faço um contrato de compra e venda. Sim. E recebo o valor, não tem problema. Só que o comprador, ele insiste em não transmitir a escritura. Sim. Porque, por uma razão qualquer, de financeiro lá, o risco é dele e tudo. Sim. Aí eu vendi essa casa, naturalmente eu vou pleitear o financiamento para comprar uma nova casa. E lá no registro de imóvel consta uma casa, meu nome, embora não seja minha. A Caixa aceita como comprovação? Não. Não, nós temos que pegar um documento no cartório de registro de imóveis, que é uma certidão negativa de propriedade, para comprovar que aquela pessoa, aquele cliente, não possui imóvel. O cartório não vai emitir a certidão negativa de propriedade, mesmo você alegando que já passou a escritura. Você passou a escritura, mas o comprador não registrou a escritura. Sim. Então, para fins de apuração se o cliente possui ou não um imóvel, temos por base o registro de imóveis. Se o cliente não registrou a escritura que lavrou lá no cartório de notas,
Se ele não registrou, o imóvel ainda estará no seu nome, a Caixa não libera o financiamento. Isso é até uma medida injusta, porque Sim, você não pode obrigar o comprador a transmitir a escritura, a registrar a escritura. Se quer transmitir e se quer registrar. E isso ele pode pleitear judicialmente ou isso não tem, você nunca viu essa possibilidade? olha, Porque isso é muito comum, viu, essa? não Muito tenho comum. conhecimento específico para te falar se ele é obrigado ou não registrar a escritura. Não tenho aqui uma fundamentação legal para ter Pra dizer por base claramente. essa obrigação, mas nós podemos Nós vamos pesquisar. buscar essa Se eu informação. não me engano, é obrigado a registrar sim. Então, isso aí, eu não sei se já Acontece aconteceu contigo, muito. mas aconteceu. Quer dizer, a pessoa tem uma casinha, vende a casinha e depois a outra parte não faz, ele, né? Sim. Outras dúvidas que existem também, isso também é muito comum, é quando a pessoa não é casada oficialmente, Sim. né, com cônjuges lá, né? E moram muitos anos, é Sim. muito comum, mas não tem nenhum documento, nenhuma escritura, Formalizou. não formalizou nada. E neste caso, a renda para efeito, a comprovação de renda pode ser de ambos? Olha, Helder, primeiro nós temos que analisar se realmente é necessário somar a renda dos dois. Porque a depender da situação, não faz sentido somar a renda dos dois. Mas é possível, né, somar a renda, no caso, compor a renda aí de um casal que vive em união estável. Desde que você apresente a formalização dessa união estável, uma escritura pública, né, que é lavrada em cartório de notas, na qual é registrado ali a união estável. Mas só nessas Declarado, na verdade, condições, sim. só nessas condições que é permitido, se precisar das duas rendas, né? Sim, sim, Só nessa questão de sócio após uma lavratura de escritura pública, né? sim. Isso é até uma questão gerencial. Cada agência vai tratar isso de uma forma. Existem agências da Caixa que aceitam a declaração de união estável por instrumento particular, certo? Existem agências que vai exigir algo que tenha uma fé pública, certo? Que seria a escritura de união estável lavrada no cartório de notas, Entendi. certo? Isso vai depender do gerente de cada agência. No caso específico, agora vamos voltar lá no casal, no pretendente da compra. Sim, É muito comum, isso já acontece conosco também no nosso meio, a pessoa tem a renda, sim, a casa está regularizada, sim, o negócio foi fechado, só que quando você entra com toda a documentação, a pessoa tem um problema lá no Serasa, por sim, exemplo, sim, né? Ela tá com restrição. sim, Neste caso, continua, a pessoa tem que tirar a restrição, sim, sim. ela não pode ter absolutamente débito nenhum, não é? Não, logo de início, o cliente chega no escritório para fazer a simulação. Virou rotina lá no escritório. Primeira coisa que nós vamos fazer, simulação e pesquisar o CPF daquele cliente. Para já informar o cliente caso ele tenha alguma pendência. Se ele tiver, nós não conseguimos a aprovação do crédito dele. O cliente não tem pendência. Certo, isso não significa que o crédito dele está aprovado. A Caixa ela tem um sistema para analisar o crédito do cliente, levando em consideração a renda dele e todo o histórico dele no mercado financeiro. Hoje os bancos eles comunicam entre Uhum. si, então talvez aquele cliente tenha o CPF todo certinho, mas há um tempo ele já teve um problema em outra instituição financeira, certo? A Caixa tem acesso a essa pendência que ele teve em outra instituição financeira e vai levar em consideração na hora de avaliar o crédito daquele cliente. Eu costumo até brincar com os meus clientes. Se eu peguei um dinheiro emprestado com o Helder e não paguei ele da forma que foi combinada, eu vou pedir um dinheiro emprestado para o amigo dele, que seria a outra instituição financeira no caso. O amigo dele vai ser um pouco mais criterioso para me emprestar dinheiro. Inclusive, ele vai pegar a referência minha com o Helder. Fala, o Helder, o Wesley pegou dinheiro Isso é emprestado com uma você. corrente, né? Ele te pagou em dia? Você naturalmente vai informar, não, o Wesley não pagou em dia. Naturalmente, ele vai ter um certo bloqueio para me conceder esse empréstimo. Os bancos trabalham dessa forma. Dessa forma também, né? Exatamente. Então, meu CPF está tudo certinho, mas o meu crédito não foi aprovado. Ele pode não ter sido aprovado por vários motivos. Um dos motivos é que eu já tive pendência em outra instituição financeira.
ou que a minha renda já está comprometida em outra instituição financeira. Eu estou pleiteando um financiamento na Caixa Econômica Federal, mas tenho um empréstimo em outra instituição financeira. Então, a minha renda já está comprometida com aquela instituição financeira. A Caixa vai analisar se seria possível eu cumprir com meus compromissos com aquela instituição financeira que eu já tenho um empréstimo e com a Caixa. Então, isso também é levado em consideração. Cartão de crédito é algo que tem dificultado bastante a concessão do crédito, porque as pessoas usam um cartão de crédito. Não pagam as parcelas. Pagam, pode até pagar, mas o cartão de crédito hoje é como se fosse um empréstimo. A pessoa tem o dinheiro no banco, ela recebe o salário dela, tem o dinheiro lá no banco, mas tudo que ela compra no dia a dia, ela passa no cartão de crédito. E no final do mês ela tem o dinheiro, ela vai lá e paga a fatura do cartão de crédito. Só que todo aquele valor que ela passa no cartão de crédito entra como comprometimento de renda. Ah, entendi. Então o comprador compra lá uma geladeira, um fogão, em 10 prestações. Sim. Ele pagou só uma. Sim. Então isso A já renda é dele. um comprometimento ali. Sim. Não só essas compras a longo prazo. Eu tenho clientes que têm o dinheiro no banco, mas por uma questão de praticidade, Ele usa só o cartão. ele usa só o cartão. Então ele vai tomar um café, ele passa o cartão, ele vai vai abastecer o carro, ele passa o cartão, tudo no dia a dia ele utiliza o cartão de crédito. No final do mês, ele tem o dinheiro para pagar a fatura. Mas aquela fatura, que vai ser uma fatura um pouco mais elevada que o Recheada, normal, ela entra como comprometimento de renda. Entendi, porque ele vai abater na renda dele. Exatamente, também, né? exatamente. A Caixa, quando ela faz essa pesquisa do CPF do cliente, ela vê que a renda dele já está comprometida com a Entendi. fatura do cartão de crédito. Entendi. Entendeu? A fatura do cartão de crédito dele é o mesmo valor do salário dele, ou seja, a renda dele já está toda comprometida. Isso é normal, até no imposto de renda mesmo, porque isso aí é considerado uma despesa pessoal. Então ele está comprometendo parte da renda com esse tipo de despesa. Vai fazer uma viagem, vai para a praia, Sim. então ele vai usar cartão ali, ele vai comprometer o crédito dele quando for necessário requerer, né? Isso tem dificultado bastante. São Tá. muitas pessoas que utilizam o cartão dessa forma, até mesmo para ganhar pontos, né? Ganhar pontuação, pontos, cashback, É. enfim. bom. As pessoas utilizam com esse viés para ganhar bônus, mas acaba se prejudicando aí numa possível aquisição imobiliária. Wesley, eu vou te pedir para voltar aqui sempre, né? Nós vamos ter que Claro. fazer o FEC, nós somos parceiros. Sim. Eu sou, como você sabe, sou diretor da Vivimar, nós temos a Concor Imobiliária, você concorre a Visconde. Imobiliária Visconde. Então nós somos tudo um pouco. Ele não é concorrente Não. nosso, gente, porque a gente sempre contrata todos os financiamentos de todos os imóveis que a gente vende, coisa através da imobiliária dele, mais precisamente, eu nem considero imobiliária, eu considero o Wesley como correspondente bancário mesmo. Correspondente bancário. Então, isso é muito comum, que a gente está sempre vendendo através Sim. de você, através da incorporadora nossa Vivimar, né? E eu ia te pedir para sempre a gente estar interagindo, porque eu sei que vão ter perguntas São e mais muitas perguntas, né? informações, sim. E nós vamos marcar para frente. Eu quero agradecer a sua presença e nos colocar também à disposição de você para a gente trocar sempre ideias. Helder, eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês informações, porque as pessoas criam um bloqueio quando o assunto é financiamento imobiliário. Naturalmente, elas já criam um bloqueio no sentido de que o financiamento é muito burocrático, o meu crédito não será aprovado. Eles criam várias dificuldades para pleitear o financiamento, quando na verdade o financiamento ele não é tão complexo assim. Então, aqui como correspondente da Caixa, a minha função é dissipar informações, mas informações com credibilidade, com seriedade, porque tem muita gente que sai dissipando informação de forma errônea. Entendi. E isso confunde o cliente. Entendi. Então, eu estou à disposição sempre que tivermos a disponibilidade, nós vamos estar aqui gravando e tirando mais Não, dúvidas. ótimo. Mas eu ainda vou te explorar, enquanto você estava falando a respeito, eu esqueci de fazer uma última pergunta Sim. que me fazem também. Certo. Quando o comprador, normalmente,
a maioria das vezes o perfil é de marido e mulher, né? Sim. E com o tempo ele adquire a casa, Sim. e está pagando a prestação. E, Sim. infelizmente, no decorrer do tempo ele falece. Sim. Como é que fica? A Caixa tem um seguro, Sim. porque a família vai ficar Sim. com a falta do marido, da mulher, normalmente Sim. dá um impacto até na questão financeira. Porque nem sempre a pensão que vai ter é adequada. Como é que fica essas prestações? Como é que fica essa dívida junto à Caixa Econômica Federal? Todo contrato de financiamento imobiliário, ele tem um seguro, que é danos físicos decorrentes de fenômenos da natureza, e MIP, que é o morte ou invalidez permanente. Então, aqui, a título de exemplo, para simplificar a nossa conta, fizemos um financiamento de um cliente que ganha um salário, marido um salário, a companheira um salário. Ou seja, cada um deles comprometeu 50% do valor total, certo? 50% Sim. de comprometimento de renda. Um deles faleceu. O companheiro que sobreviveu continua pagando na proporção do comprometimento de renda. No nosso exemplo aqui, Entendi. ele continua pagando os 50%. Entendi. Certo? Agora vamos pensar aqui de uma outra forma. Fizemos o financiamento, um casal, marido comprometeu aí 100% de renda porque a esposa naquele momento ela não estava trabalhando, certo? Não estava trabalhando ou trabalhava de forma informal, não tinha renda comprovada. Então 100% de comprometimento de renda do marido e 0% da companheira. Se o marido falecer, 100% da dívida é liquidada. A esposa, a companheira, no caso, entendi. não continua pagando nada Por porque isso ela não que você comprometeu disse renda. anteriormente, inclusive, que às vezes, se eu não precisar da renda do outro, é fazer só de um. Até neste caso é bom. No Minha Casa Minha Vida, se estivermos falando de um casal, obrigatoriamente tem que somar a renda dos dois, certo? Tá. No Minha Casa Minha Vida. Mas nós temos também o SBPE, que é uma linha de crédito aí acima do Minha Casa Minha Vida, que não é obrigado a somar a renda dos Inclusive, no próximo podcast, nós vamos tratar do SBPE. Aqui também é uma possibilidade aí para o cliente que não enquadra aqui nessas regras do Minha Casa Minha Vida. Então, vocês podem aguardar. Com Nós certeza. Vamos trabalhar agora, nós vamos fazer um novo podcast, dando continuidade. Inclusive, eu sei que vão nos perguntar, né? Sim. E na nossa próxima programação, Sim. nós vamos responder alguma pergunta ou outra que quem está nos assistindo fizer. Sempre à disposição. Pode disponibilizar, Helder, o número do meu WhatsApp. Vou colocar lá nós temos o atendimento pelo WhatsApp. Algumas dúvidas nós conseguimos tirar ali pelo WhatsApp mesmo. Outras nós vamos ter que marcar um horário pessoalmente lá no escritório para compreender melhor aquela situação. E nós vamos colocar assim, nós vamos colocar o seu telefone, mas eu queria um comprometimento seu para o próximo podcast, porque eu gostaria, mesmo sendo diretamente, de ouvir quais são as dúvidas, porque com as dúvidas a gente esclarece. Vamos trazer, eu vou fazer algumas anotações de dúvidas corriqueiras. São perguntas que diariamente nós respondemos lá no WhatsApp. Vou trazer elas aqui para poder responder essas perguntas. Tá bom, meu amigo Wesley, grande abraço. Obrigado pela oportunidade. Aqueles que estão nos assistindo, sempre lembrando para se inscreverem no canal, né? Com certeza. Compartilhar o vídeo, dissipar a informação é importante. Do Auditando Ideias. Esse vídeo também vai para Contabilidade, para Concor Imobiliária, para Vivimar e também para Imobiliária Visconde, né? Grande abraço. Obrigado a todos. Um abraço.